Graça e paz a todos. Que essa mensagem possa alcançar o teu coração, a tua vida e que possa ser de muita edificante na tua vida espiritual. A Bíblia vai nos falar que Jesus falou em João 10, ele é o bom pastor. O bom pastor, o que é o bom pastor? Ele dá a vida para as suas ovelhas. Ele preocupa com as suas ovelhas. Só que ele fala, o ladrão e salteador, ele que? Ele não dá a vida para as suas ovelhas. Ele não tem preocupação nenhuma com a vida espiritual. Ele quer ganhar. Ganhar em benefício que do seu uso próprio. A Bíblia vai nos falar que o ladrão ele entra por outro caminho. O que é o caminho? Facilita o caminho da salvação e facilita o evangelho de Jesus. Só que Jesus Cristo ele vem falar, o bom pastor, ele dá ouvido à minha voz. Só quem dá ouvido à voz de Jesus Cristo, os ensinamentos dele, é quem ouve a voz dele. E quem não dá ouvido, ele está sendo enganado. Em Timóteo fala que nos últimos dias apostatarão a muitos, dando ouvido a espíritos enganadores. Tem um espírito enganador? Tem um espírito, sim, enganador. Porque a Bíblia vai relatar em várias passagens que tinha espírito de adivinhação, entendeu? E também a Bíblia fala em sinais também que não era de Deus. Então o que nós temos que fazer? Ficar atento à voz de Deus. Buscar de Deus. Porque o próprio Paulo falou em Efésios, quando ele foi à igreja de Efésios, ele falou da seguinte forma: quando eu me ausentar de vós, após mim, depois que eu sair daqui, vão se levantar lobos vorazes. De dentro de vocês vão se levantar pessoas más, pessoas que vão querer distorcer o evangelho de Jesus. E o que mais tem acontecido nesse tempo é o evangelho distorcido. O evangelho genuíno de Jesus já não se vê muito mais, não dão muito crédito ao evangelho de Jesus. O que importa isso? A salvação é individual. Eu tenho o quê? Eu tenho o livre hábito de aceitar qualquer coisa na minha vida e colher também aquilo que eu plantei. Se eu vou colher um evangelho facilitado, é de certeza. Se eu vou colher por quê? Porque eu estou buscando facilitado. A Bíblia fala que eu tenho que renunciar a mim mesmo e nos últimos dias apostatarão falsos ensinos, falsos mestres, falsos doutores para enganar mim e você. A coisa é tão séria que Jesus chega a falar para mim e para você assim, ó, eu vou abreviar. Vai ter que ser abreviado os dias, porque nenhuma carne vai se salvar de tanto engano. Os sinais e prodígios que o diabo faz, porque a Bíblia fala também, que ele também pode se transfigurar em anjo de luz. Então, se ele pode se transfigurar em anjo de luz, ele pode fazer sinais e prodígios também. E a Bíblia fala em 1 Coríntios, se não me engano, 2, ele fala que é o Espírito Santo que testifica de todas as coisas. Ele discerne tudo ao meu redor. E se eu andar fora do Espírito, eu vou ser facilmente enganado por esse espírito maligno, por esse lobo, que ele vem para devorar sem piedade nenhuma. Por que Paulo fala a semelhança do lobo? Porque o lobo, ele é selvagem, ele tem o quê? Ele tem agressividade já no seu sangue, ele não importa com o que, ele vai para destruir. Ele vai para destruir o rebanho, sem piedade alguma. E muitos têm brincado com as coisas de Deus, pensando que o Evangelho é brincadeira. O Evangelho de Jesus não é brincadeira. A sua salvação não é brincadeira. A minha salvação não é brincadeira. Mas eu não conheço o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode não conhecer o Evangelho de Jesus. Mas você tem em mãos, em qualquer lugar você acha uma Bíblia para você. Em qualquer lugar você pode encontrar um ensino. Buscando Jesus Cristo. Porque ninguém quer ser enganado. Ninguém quer ser enganado. Eu não quero ser enganado, você não quer ser enganado, você não quer que o seu filho seja enganado, você não quer que sua casa seja enganada. Então, é por isso que nós temos que meditar na Bíblia Sagrada para não ser enganado. Porque facilmente vai ser enganado se você não tiver um conhecimento da palavra de Deus. Se você não tiver o que? O Espírito Santo de Deus, você vai ser enganado facilmente. Você pode ver em canais de internet muitas coisas que têm acontecido, escândalo. E muitas pessoas têm afastado da presença de Deus por causa de escândalo. Que muitos falam da seguinte forma: ah, mas você afastou porque não estava firme. Não é funciona dessa forma. Não funciona dessa forma que muitas pessoas pensam. Porque a Bíblia fala que é melhor o quê? Pôr uma corda de moinho no meu pescoço que escandalizar um pequenino, qualquer pessoa que eu vou escandalizar. Então tem um escândalo. E com o escândalo vem o que? O esfriamento da fé do irmão. Porque a pessoa é carne. Muitas coisas a pessoa não suporta. Você olha para um lado é escândalo, olha para o outro é escândalo. Só que a Bíblia fala bem claramente, em Apocalipse: eu conheço a tua obra, que nem frio nem quente é morno. O que é o frio? Está apagado. O que é o morno?
Ele parece crente, parece cristão, mas mais defama a palavra de Deus, mais defama a imagem da igreja do que qualquer outra coisa. O lobo que Paulo vai falar, ele não tem piedade da tua casa, ele não tem piedade. Ele quer granjear com a tua vida. Não é como o bom pastor de João 10. O bom pastor de João 10, ele dá a vida para suas ovelhas. Todo homem de Deus que se preza, que tem o Espírito Santo de Deus, ele pode ser considerado bom pastor. Como? Porque ele tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus que tem amor pelas ovelhas de Deus. Ele tem amor. O que identifica o homem de Deus do lobo? O homem de Deus e o homem maligno. O que identifica é o que é os frutos. Não é o fruto de cura, o fruto de libertação, o fruto da palavra, o dom da palavra. Não é isso. Você vai em Gálatas 5,16 que você vai ver os frutos. Porque não adianta eu usar o dom, curar, e não ter o amor pelo meu próximo, não ter os frutos do Espírito Santo. Eu ando na minha vida de qualquer forma, chego num dia de ministrar, eu ministro, mas ao me retirar para minha vida cotidiana, eu não tenho um fruto nenhum, eu não tenho mudança, eu não tenho uma atitude como homem de Deus. Mediante o ambiente eu mudo, mediante a situação eu mudo, eu não tenho equilíbrio. Você jamais, irmão, você jamais, preste bem no que eu vou dizer aqui, você jamais vai conhecer um homem de Deus por sinais. Não existe isso. Porque a Bíblia fala que também Paulo testificou de um sinal. Que sinal? De uma mulher que ela tinha um espírito imundo. Ela dava grande ganho a pessoas que andavam com ela. Que usava aquela mulher, porque o espírito maligno que está nessa moça, em Atos vai falar que essa moça ela adivinhava também. Então não é adivinhação, não é seguinte, não é assim que funciona, não é assim que nós vamos conhecer o homem de Deus, a mulher de Deus, não. Ele tem o dom da palavra, ele conhece, ele tem temor às coisas de Deus, entendeu? Ele tem os dons, mas também tem os frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica todas as coisas. Você não vai ser enganado se você tiver o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus testifica todas as coisas. Ele veio para o quê? Para te conduzir na verdade. O que tem pessoas sendo enganadas, irmão, nesse tempo agora, o que tem de engano, não é brincadeira. O que tem de pessoas escandalizadas, não é brincadeira. Sendo enganada, enganando a muitos, sendo enganada, enganando a muitos. Por quê? Porque foge das coisas de Deus. Foge. Não é brincadeira. O evangelho não é brincadeira. As coisas espirituais não é brincadeira. Muitos estão morrendo espiritualmente porque estão brincando com as coisas de Deus. A Bíblia fala para mim e para você da seguinte forma: se alguém pregar um evangelho para mim e para você que não seja o de Jesus Cristo que está aqui na Bíblia, é maldito. Maldito. A Bíblia fala maldito, bem claramente, maldito. Você pode pesquisar e ver na Bíblia o que fala a respeito disso. Se descer um anjo do céu pregando um outro evangelho, ao qual não seja baseado nas escrituras de Deus, é maldito, é anátema. Então tem evangelho que não é de Deus e tem evangelho que é de Deus. Assim como a serpente fez no Éden. Certamente não morrerás. Você pode comer do fruto. Você pode fazer isso. Você não vai morrer não. Espiritualmente você não vai morrer. A pessoa nunca morre espiritualmente de uma vez. Não cai de uma vez. O homem de Deus, a mulher de Deus, firme, que seja firme, verdadeiro e tem temor de Deus, ele pode cair, pode. Ele tem que permanecer nas escrituras verdadeiras de Jesus. Ele não pode desviar. Porque ao desviar, ele não vai cair automaticamente de uma vez, não. Ao pouco, gradualmente, ele vai caindo aos poucos. Quando se dá conta, já foi enganado pelo diabo. O lobo já está na cola dele e já está traçando a vida dele. Toda pessoa que foge do evangelho de Jesus, toda pessoa que engana, que tem capacidade de enganar uma pessoa, de enganar uma ovelha de Jesus, ele já perdeu o temor há muito tempo. Por que você fala que já perdeu o temor, Tasso? Por que eu falo? Porque se a pessoa sabe que os olhos de Deus contemplam tudo e consegue te enganar e me enganar, ele perdeu o temor. Ele não tem medo da mão de Deus pesar sobre a vida dele. Ele não tem mais nada a perder. Ele já não está no evangelho de Jesus Cristo, não. O evangelho verdadeiro, não. O falso facilitado. Por que você fala falso facilitado? Porque o evangelho de Jesus não é fácil. Não é fácil.
Para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que passar por um processo doloroso. Não é facilitar as coisas de Deus. E muitos chegam a aproximar do evangelho pensando que é fácil. Não é, por quê? Porque o diabo ele vem te atacar todo o tempo para você sair do teu propósito, você sair do evangelho, para você entrar no engano. Então você tem que se preparar. E ninguém é preparado na facilidade da vida, não. Os apóstolos passou por grandes coisas para se tornar o apóstolo de Jesus. Teve uma preparação para o apostolato deles. Só que aí o que acontece? Paulo fala, em Timóteo fala assim, ó, nos últimos dias apostatarão espíritos enganadores, aparecerão entre nós. No nosso meio aparecerão espíritos enganadores, mestres falsos, entendeu? A falsidade ia crescer. Já tinha muita falsidade naquela época. E agora, se você pode ver com teus olhos, não precisa ser espiritual, não. Pode ser os olhos naturais mesmo, você está vendo aqui, para todo lado você vê engano, escândalo para todo lado. Então, o que Jesus Cristo falou assim, ó, eu vou abreviar. É necessário eu abreviar os tempos. Porque se tem uma explosão de tanto engano, heresias e coisas que não vai ser do meu proceder, que eu vou ter que abreviar os dias, senão não há carne vai se salvar. Paulo fala aqui em Efésios da seguinte forma assim, ó, após a minha partida, o que vai acontecer após a minha partida? Vocês fiquem atentos. Porque quando eu sair daqui, eu dei ensinamento para vocês. Fique vigilante, porque quando eu sair daqui, vão se levantar lobos vorazes. O que é o lobos vorazes? Você trazendo para a selva, para o habitat de um lobo, o lobo que ele foi criado, ele cresceu para destruir. Ele é um predador. Onde ele entra, ele passa, é destruição. Entendeu? É morte. É morte. O que tem acontecido nesses tempos agora? Estão se levantando lobos vorazes que estão distorcendo as coisas de Deus para ganhar pessoas, para ganhar fins lucrativos, que já perdeu o temor de Deus. Porque ninguém se esconde de Deus. E por que Tarso? Por que Deus permite? Porque a Bíblia fala que é necessário crescer tudo junto. Porque quando no dia da ceifa, de ceifar, de trazer, vir o ceifeiro para colher, vão apartar. Os bodes das ovelhas vão ser apartados. Então esse lobinho que tem se levantado, esses lobos, eles vão crescer junto, até porque tem uma preparação para conosco. Se não tiver acontecendo nada na nossa vida, o ser humano tem o quê? Ele adapta, que ele observa e aprende com aquilo. Então é necessário acontecer tudo que acontece. É necessário para o meu amadurecimento, o meu crescimento espiritual. Porque eu vou crescer por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. Então o Espírito Santo vai testificar isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso não é da minha parte. É lobo. O lobo, ele vai falar em João 10, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, identifica assim, da seguinte forma. Você tem um cuidado, tem um amor. E, mano, dificilmente você vai ser enganado. Você só é enganado se quiser, porque você consegue discernir um amor verdadeiro ou um amor que só quer ganhar. Entendeu? Você consegue. Não precisa ter os olhos espirituais, não. O ser humano tem percepção das coisas. A vida espiritual, você conhece a pessoa, você conhece quem que é da parte de Deus e quem que não é da parte de Deus. Ou a pessoa está sendo enganada ou escolheu o engano, andar no engano. Tem essas duas opções. A pessoa está no engano porque sabe que é engano e quer facilitar o caminho de Jesus, não tem como facilitar. Por mais que queira, que eu queira, que você queira, não é facilitado. Se Jesus Cristo se dispôs do seu trono de glória e morreu no madeiro, e pediu que se passasse o cálice de sofrimento que ele estava carregando, aí se quer que seja facilitado para mim e para você? Não é. Não é também, o evangelho também é ganho também. Irmão, ninguém nasce nessa terra, nessa vida para virar pedra. Nós estamos caminhando para a morte. Querendo ou não, nós vamos morrer, vai chegar o destino, o tempo certo vai chegar. O destino vai chegar na minha vida, na tua vida. Mas isso aqui, a não ser que eu não creia que eu vou para o céu. Eu tenho uma escolha de andar no caminho de lobo, que vem para devorar minha vida espiritual, que vem para me afastar das coisas de Deus, me enganando. Eu tenho a escolha de aceitar o engano ou buscar o Espírito Santo de Deus para que ele venha me mostrar onde está o engano e onde eu tenho que andar. Porque o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica de todas as coisas, da verdade
da justiça e do juízo, e de nada dele se esconde. Então é fácil. Tem a luta espiritual, tem a guerra espiritual, tem. Mas se você permanecer na Bíblia, leitura, assim como está escrito em Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nesse dentro tem na roda dos escarnecedores que ficam escarnecendo das coisas, brincando com as coisas de Deus, você pode ver muito bem. Você consegue chegar lá. Eu não posso entrar na brincadeira, que muitos estão brincando. Eu não posso entrar no engano, eu não posso apartar desse aqui, porque se eu apartar desse aqui, o lobo vem e me devora. Eu vou gradualmente caindo espiritualmente, porque eu vou entrando na brincadeira que muitos têm entrado. O evangelho não é brincadeira. A minha salvação, a tua salvação não é brincadeira. A salvação da minha família, da tua família, do teu esposo, da tua esposa é individual. Mas eu tenho parte nisso. Em que buscar a verdade, andar na verdade, sair fora do engano. Mas como que eu posso saber? Identificar o homem maligno, o homem do engano ou o homem verdadeiro? Fácil demais. Fácil demais. Qualquer lugar, livraria. Se você pesquisar, você vai ter também. E a fonte mais essencial para o homem de Deus, a mulher de Deus, para não ser enganado, chama-se Espírito Santo de Deus. Querendo ou não, muitas pessoas não creem no espiritual, não creem nas coisas de Deus. Eu creio nas coisas de Deus, já testifiquei de vários sinais, de várias experiências que eu tive com Deus. Eu creio. Crendo ou não, vai acontecer. Tudo que está acontecendo hoje na face dessa terra, que você está contemplando com Deus, vai acontecer. Já tem explosão de engano, que a Bíblia relatava de explosão de engano, heresias. Paulo relata para nós ficar atento, porque levantaram lobos vorazes que sem misericórdia, sem piedade nenhuma, vinham para destruir a tua vida espiritual, destruir o teu ministério, destruir a tua casa, o teu filho. Eles não brincam. Não é porque a pessoa põe a mão e é curado, não é porque a pessoa revela, não é porque a pessoa tem isso, tem aquilo. Não é isso que identifica o homem de Deus. Por quê? Por que você fala isso, Tarso? Por que eu falo? Porque a Bíblia fala. Veja bem aqui em Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou que fala em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disser ao teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabei que quando esse profeta falar em meu nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. A Bíblia fala, irmãos, você só é enganado se quiser. Paulo vem falando, como eu estava no subtítulo, Paulo vem falando a respeito do que? De lobos vorazes. Ele vem com engano, irmão. Às vezes pode ter sido enganado e agora está enganando, não sei de certo o que aconteceu. Mas só que Paulo vem identificando todas as coisas. Paulo vem falando na Bíblia, vem relatando para me vigiar nesse sentido. E não só nessa mensagem vai falar, nessa passagem. Vai falar a respeito de... Em Jeremias 23:16 vai falar da seguinte forma. Ouve bem, veja bem o que a Bíblia fala a respeito disso. Irmão, Tarso, mas não tem homem de Deus que faz esse tipo de coisa? Tem. Mas o que eu estou querendo lhe mostrar, que não é isso que identifica. Porque a Bíblia fala bem claramente para mim e para você que o Satanás se transfigura em anjo de luz, velho. Se ele se transfigura em anjo de luz, então ele pode fazer sinais e prodígios, como está escrito na palavra. Que no último dia, apóstolo Tarão, a muitos serão enganados, a muitos o quê? Dando ouvido a espíritos enganadores, com sinais e prodígios. E a Bíblia fala também que o filho do Enico, o anticristo, ele vai fazer sinais e prodígios. A Bíblia fala que se o Satanás se transfigura em anjo de luz, é bem provável que os ministros dele, aquele que faz parte com ele, se transfigura também em anjo de luz. E faz sinais, faz prodígio, semelhante ao homem de Deus também. O que eu quero te mostrar? Que você tem que estar atento em espírito para não ser enganado. Dificilmente, pode falar com certeza, dificilmente você vai ser enganado. Se você estiver em espírito e dentro da palavra de Deus meditando, assim como fala em Salmo 1, meditando de dia e de noite. Não que você vai ficar o tempo todo lendo, não, que não tem como.
Mas você meditar constantemente na palavra de Deus, como está escrito em Salmo 1, dificilmente você vai ser enganado. Dificilmente você vai ser enganado. Veja bem para você ver, Jeremias 23:16 fala da seguinte forma: tem homem de Deus que revela, tem homem de Deus que cura, que liberta? Tem. Porque isso é dom de Deus, é poder de Deus, mas tem também os enganos também, semelhante a esse sinal. E se eu não ficar esperto, o que acontece? Eu vou morrer espiritualmente. E como que eu posso saber, Tarso? Fácil demais. Tudo que é de Deus, ele fortalece a tua vida. Ele te dá força para seguir em frente. E tudo que é do diabo, ele suga a tua força. Porque Deus nem vai manifestar para te tirar a tua força, não. Você vai ser querer ser mais crente e se aproximar mais dele. E se está acontecendo sinais e algumas coisas que estão acontecendo no meu meio e eu tenho contemplado e eu estou morrendo espiritualmente, então quer dizer que não é Deus. Não é Deus. O Espírito Santo te dá força. Porque a Bíblia fala que quando estou fraco é que eu estou forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E se o poder de Deus manifesta na minha vida, na tua vida, tu vai ficar forte, mano. Pega a visão. Pega a visão. Porque a Bíblia é bem clara. A Bíblia está aqui para te defender, para me defender, para te ajudar, para te auxiliar. O Espírito Santo está aqui para me ajudar, me auxiliar também. Na minha fraqueza, na minha dúvida, será se é? Será se não é? Ora, que Deus vai te mostrar, porque triste é a pessoa que caminha há 20 anos, 30 anos no engano. E sabendo que eu tenho um tempo a findar nessa terra. O relógio não para, o relógio da minha vida não para, da tua vida não para. Logo vai parar o tempo. Eu vou de encontro com Jesus Cristo. E o que eu fiz na minha vida? Andei o tempo todo no engano, porque não dei crédito, não busquei, na verdade, que tem a palavra de Deus. Veja bem, Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vã esperança, falando as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Percebeu? Tem profetas, pessoas que se diz homem de Deus e engana. Tem. Homem de Deus? Tem também. Mas também tem no meio lobos vorazes, que tem destruído o rebanho, tem matado o rebanho de Deus, tem que sugar da força espiritual das ovelhas, tem sugado a força da igreja. Irmão, porque infelizmente a Bíblia é bem clara em falar, enfatizar o que é a seguinte questão, que ia haver esfriamento, mas também o esfriamento também. Só que, porém, também que existiria falsos mestres e engano que vai esfriar o rebanho, que não tem como a pessoa ver engano para todo lado e esfriar. O que te dá força é Jesus Cristo, meu irmão. Se você não permanecer firme na verdade no Evangelho de Jesus e buscar em oração, em propósito com Deus, vai ser enganado. Vai ser enganado.